Aula 40 do curso React Essencial e Acelerado, o título React Bootstrap, exemplo com React Bootstrap. Bom, então a ideia nessa aula é ver um exemplo usando React Bootstrap. Bom, nosso ponto de partida é um exemplo anterior, tratado no capítulo 9, né? Vimos até as aulas anteriores, já vimos esse exemplo em execução, o exemplo de gerência de usuários que tem essa estrutura que aparece aí do lado esquerdo. Né? Muito bem, então a ideia é, nós vamos reconstruir esse exemplo usando React Bootstrap. Tá? E na reconstrução desse exemplo, ele vai ficar com essa aparência. Vamos dar uma olhada nesse exemplo em execução. Muito bem, vamos carregá-lo. Aí está, já estou com ele em execução. Então, essencialmente, funcionalmente é a mesma coisa. Funcionalmente não muda nada. Né? Então, nós temos aqui a possibilidade de inserção de usuário. Por exemplo, vamos colocar aqui a Ana. Né? Inserir o usuário. Vamos colocar aqui a Joana. Vamos mais um. Vamos quem? O Joaquim, famoso. Então vejam, o que acontece? A aplicação ela vai ter um comportamento, inserir o usuário, selecionar o usuário ativo. Então clico aqui no botão do componente user para definir um usuário ativo e vejam como lá o número do usuário ativo lá em cima muda. Né? Posso remover o usuário da mesma forma. Removemos o Joaquim e por aí vai. Então, essencialmente é o mesmo, funcionalmente é a mesma coisa. Agora, deixa eu mostrar uma coisinha que a gente vai explorar um pouco mais tarde. Esse componente, a implementação dele é responsiva. Então, eu vou diminuir o tamanho de tela. E vejam como os componentes se adaptam. Eu estou diminuindo o tamanho de tela e notem que os componentes se adaptam e desde uma tela pequena até uma tela grande nós temos a nossa aplicação. Então vejam, nós queremos acompanhar a reconstrução desse exemplo. Mas aqui tem um detalhe. Bom, como é que a gente vai reconstruir esse exemplo? Então vejam o seguinte, eu estou mostrando aí a modelagem estrutural. Puxa, mas é a mesma modelagem estrutural do exemplo anterior. Ou seja, é exatamente a mesma estrutura. Então, a nossa nova versão da aplicação, ela terá exatamente esses mesmos componentes da versão anterior. Porém, aqueles componentes com apresentação visual, eles serão reconstruídos reusando componentes React Bootstrap. Muito bem, então isso nós vamos ver a partir da próxima aula, essa reconstrução dos nossos componentes. E essa nossa aula, que está tratada lá na seção 10.4 do nosso livro, que é esse exemplo, nós encerramos por aqui.